Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, 15 de novembro, aniversário do Flamengo, 129 anos. Então, um carinho, um abraço, respeito aos rubro-negros também, que fazem parte da história do futebol e da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vamos falar um pouco mais sobre o presidente Pedrinho, que deu uma longa entrevista coletiva, 2 horas e 29 minutos de entrevista, né? E a gente vai trazer mais algumas partes. Por exemplo, ele falando de São Januário, falando também a respeito do planejamento do time e sobre a questão do Vasco buscar reforços aí. Então, vai falar de Coutinho também. Antes, aquele pedido para você se inscrever no nosso canal, paga nada não. Dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho. O Wellington Campos FC está passando tudo aqui embaixo e você vai nos dar uma força grande. O joinha é para o YouTube entender que você gosta do material que a gente disponibiliza aqui, né? Está repercutindo o vídeo anterior do Pedrinho falando sobre a SAF. E agora a gente vai trazer principalmente o assunto São Januário para você também. Roda a vinheta! Vamos lá então, vamos trazer já sem demora mais alguns pedaços da entrevista coletiva, né? Para que você possa curtir aí o que falou o presidente Pedrinho em São Januário e, segundo ele, o planejamento para 2025 já está pronto há 2 meses e admite que a janela de setembro, aquela da última janela de contratação, o Vasco não foi muito feliz. E sobre São Januário, ele abriu falando que a responsabilidade de ter dito que as obras começariam em dezembro ou janeiro foi dele e que as obras não vão começar nesse período. Eu assumo essa responsabilidade e até como experiência, depois eu passo a palavra para o Carregal, porque eu falei que ela iria iniciar em janeiro e eu fiz muita força com a Prefeitura do Rio de Janeiro, agradeço muito ao prefeito Eduardo Paes, ao Caiado, ao Esquerdo. Eu fui muitas vezes na Câmara dos Vereadores, pedi para acelerar diversos processos para que fizesse logo isso, antes do recesso, por causa da eleição da política pública, porque eu tinha 100% de certeza que a gente estava fechado com o comprador total, se eu não me engano, porque são mais de 300 mil metros quadrados. Então estava tudo muito certo, muito certo. Só que a gente não tinha assinado. E abriram outras oportunidades de outros locais de potencial. E como um negócio, o possível comprador saiu da mesa. E aí eu assumo, porque eu estava muito certo, e estava muito certo mesmo. Só que negócio é negócio, só que não está assinado. Então, por isso que eu falei muito mesmo que a gente iria iniciar no começo do ano. Porque era uma coisa muito concreta, apesar de não ter assinado. Mas serviu como experiência e eu assumo essa responsabilidade de não começar em janeiro, né? Mas a gente já tem alguns passos e o Carregal vai complementar. Sobre esse assunto, até infelizmente o nosso segundo vice não pode estar presente hoje, o Renato, que é quem está de frente com esse assunto. O que a gente tem hoje, em que pé está isso hoje? Hoje a Prefeitura está terminando de fazer a redação de um decreto para regulamentar a lei. Tá? O nosso time está em contato direto com a Prefeitura e está contribuindo para essa redação. Tá? A estimativa é que esse decreto fique pronto, acredito eu, até o final do mês. Tá? Mas, em paralelo, como a gente depende desse decreto, a gente está trabalhando, a gente está conversando com incorporadoras, já existe carta de intenção assinada, tá? Inclusive, também a gente já está com consultoria, porque o que vai acontecer? Isso é normal, tá? A incorporadora, o fluxo de pagamento da incorporadora, ele não vai casar com o nosso fluxo de obra. A incorporadora que vai adquirir esse potencial vai startar uma obra na Barra e esse pagamento não vai ser compatível na linha do tempo com a nossa reforma aqui. Então a gente está estruturando uma solução financeira e jurídica, pensamos até num fundo, enfim, mas isso ainda está sendo conversado com assessores, para, em paralelo ao tempo que está sendo gasto com esse decreto, a gente caminhar com o que a gente pode caminhar enquanto não tem o decreto. Só para complementar, essas minutas que já têm sido trocadas,
É por 100 mil metros quadrados, mais ou menos, né? 100 mil metros quadrados, mais ou menos 1/3 do potencial. E com relação a essa última fala do Carregal sobre não casar com o possível, o comprador que foi embora, o empreendimento dele seria de mobiliário. E o projeto de vendas dos apartamentos seria em 2028. Só que a gente iria iniciar a obra em janeiro. Então, a gente teria que fazer um mecanismo aí financeiro para poder iniciar a obra, porque não tem como, se ele iniciou a venda dos apartamentos, dele me pagar aqui. Então, tem esse detalhe de encaixar. Pedrinho também falou sobre Verratti, sobre o Felipe Coutinho, falou sobre São Januário e falou do planejamento de 2025. Acompanhe aí. Com relação a números, assim, especificamente, eu não vou falar, obviamente, em respeito. Mas o Verratti tem um ótimo salário. Tem um ótimo salário. E ele tem contrato com um gatilho até 2026. E é lógico que se eu puder melhorar o salário dele, eu vou melhorar. Sem causar danos financeiros ao clube, é lógico que eu vou melhorar. O que tem que ficar claro é que eu não vou melhorar e diminuir salário de ninguém por desempenho. Se eu tenho contrato, se o jogador tem contrato até 2030 e ele joga bem e pede aumento, aí se jogar mal eu posso diminuir? Então, assim, eu não posso ferir o clube. Eu tenho um carinho enorme para o Verratti. E a minha intenção é melhorar as condições do salário dele. A minha intenção é essa. E vou fazer todo o esforço para isso. É um cara completamente profissional, no qual eu me identifiquei muito. Realmente sente a dor da derrota, sente o prazer da vitória, é um líder, é um cara extraordinário no dia a dia, no qual eu me identifiquei muito como pessoa. Então, eu tenho, além de um carinho especial como jogador, eu tenho um carinho muito especial por ele como pessoa. E eu vou fazer de tudo para melhorar as condições dele, de salário. Lembrando que ele tem contrato praticamente até final de 2026. Com relação ao Coutinho, me dá muita pena no sentido dele se lesionar. Porque hoje, infelizmente, por toda a mudança do futebol, vocês não têm acesso aos treinamentos. O Coutinho é muito parecido na questão de comportamento diário com o que eu tinha. Ele treina igual um cavalo, ele se mata de treinar. As pessoas passam para ele os números, as métricas de intensidade, de volume, para ele ser poupado, e ele pede para treinar mais. E por isso, às vezes, ele se machuca, porque ele acha que tem que treinar o tempo inteiro. E ele está numa cobrança infernal. E é muito injusto quando você vê um profissional, que eu não preciso falar nem da capacidade técnica dele, mas um profissional que ama realmente, ele ama realmente o Vasco da Gama, não é da boca para fora, não, como muitos falam. Ele ama realmente o Vasco. E é uma pena ele se lesionar, porque ele é uma pessoa, vocês conhecem ele, eu não preciso falar, é uma pessoa sensacional e a dedicação dele e o respeito pela instituição é enorme. E o meu desejo é que ele relaxe um pouquinho. Eu falei para ele, cara, eu estou me vendo em você. Relaxa. Relaxa. Você está colocando um mundo em cima de você. Você está querendo consertar, igual a mim, 40 anos de Vasco, achando que é você que tem que é o culpado de tudo isso. Você não é o culpado de nada. Você tem que relaxar para você desfrutar. Então, assim, eu acho que é uma pena ele ter tido problemas assim no início. Era até normal também, por causa que o mundo árabe, a exigência é menor, mas a gente espera que ele tenha uma sequência positiva agora. As duas referências técnicas no elenco, né, em relação também a altos salários, o Coutinho e o Payet nunca estão prontos fisicamente. Uma resposta rápida, porque eu preciso também fazer outra, que é uma dúvida muito pertinente do torcedor. Qual é o nível de satisfação da diretoria do Vasco, ou na hierarquia de quem está acima do Paiva, com quem trabalha e recebe para prepará-los? Eles nunca estão prontos fisicamente. Mas nunca estão prontos em que sentido? Só para entender. Fisicamente falando. Físico, mas de rendimento, de peso. De intensidade, problemas. Cara, a gente está falando do jogador, o Payet tem o quê? 37? Isso. A gente está falando de um jogador de 37. O Coutinho tem 32. Todo o trabalho que foi feito, que é feito pelo Daniel Félix, é um trabalho muito forte. No tanto que quando a gente tem aquele nível de jogo contra o Bahia no primeiro tempo, a parte física não é questionada. E quando o time perde, a parte física é questionada. A gente tem que ter muito cuidado para fazer essa avaliação, porque muitos jogos que a gente perdeu,
E a sensação que ficou é que a gente correu menos que o adversário. E você pega as métricas, a gente teve mais volume, mais intensidade, mais tudo, mas a sensação foi inversa. Nada mais é do que correr errado. Então, assim, não é uma questão física só. Então, assim, o Daniel é um cara que se preocupa muito na questão do rendimento físico com os atletas. A questão da idade, principalmente para o Payet, ela pesa, né? Ainda mais a exigência emocional que teve esse ano, de você jogar, obviamente, com muita pressão desde lá do início. E a questão do Coutinho, eu acabei de falar. A questão de satisfação, cara, eu não posso exigir nada além do profissionalismo. Se ele vai jogar bem ou mal, é uma avaliação no término da temporada para o que vai acontecer. Agora, a minha obrigação é que respeite a instituição, que esteja no peso e que treine de forma profissional. Essas são as minhas exigências. Se vai render ou não, futebol pode acontecer tudo. Eu já joguei jogos, provavelmente eu joguei jogos, muito mais jogos ruins do que bons. Eu não posso determinar o que o campo diz, mas a conduta profissional, na minha função, é que eles andem na linha. A minha segunda pergunta, só para finalizar minha participação, é sobre a reforma e ampliação de São Januário, né? Existem 2 projetos e o torcedor, às vezes, tem dúvida sobre o projeto de lei e o projeto de São Januário. O projeto de lei foi aprovado, dá potencial construtivo. Eu quero saber qual é o andamento do projeto de arquitetura, onde vai parametrizar a quantidade de torcedores, a capacidade do estádio. Já está tudo pronto. Se quiser, a gente consegue pedir para o Sérgio. Já existe uma entrada na prefeitura para emissão de alvará? Como que está essa situação? A gente primeiro tem que esperar o decreto e depois vai dar andamento nisso. Mas o Sérgio Dias tem tudo para te passar, a gente pede para o Vinícius te encaminhar, tá? Você falou que o planejamento para 2025 está sendo feito já há pouco mais de 2 meses. Eu queria saber se o Rafael Paiva está sendo pensado nesse planejamento para o ano que vem. Obrigado. Pensado como? Se ele faz hoje parte dá ou se ele dizer participa? Que ele faz parte. Isso. Cara, não, assim, é planejamento de identificação de jogadores que chegam de empréstimos e provavelmente podem ficar, não quero falar assim especificamente, podem ficar ou não, jogadores que terminam o contrato e possíveis contratações. Com relação à continuação ou não, o trabalho vai estar sendo avaliado e no término da competição a gente vai dar a diretriz para o que vai ser a próxima temporada. Pedrinho, boa tarde. Rafael De Angeli, TV Globo. Tudo bom? Eu queria esclarecer um pouco mais essa questão não do potencial construtivo, mas de perspectiva sobre a utilização de São Januário, né? Com esse possível comprador que deu para trás, eu acho que o processo acaba atrasando um pouco. Então, o que a gente pode dizer que, pelo menos no Carioca, o Vasco manda os jogos em São Januário, ou isso pode se estender um pouco mais? Enquanto a gente tiver o campo, a gente vai jogar, entendeu, Rafael? Assim, eu não vou nem cravar, porque eu não sei realmente como é que... Assim, as minutas trocadas, o interesse é muito grande, né? São 100 mil metros quadrados, 1/3 do que a gente tem, e já tem interessado nos outros 2/3. Então, assim, mas tem esse mecanismo do dinheiro, porque a projeção de receita desse possível comprador não é agora, então a gente tem que arrumar ali ou um empréstimo com um banco ou alguma coisa para iniciar a obra, mas precisa ser comprado primeiro. Primeiro tem que sair o decreto, depois ser comprado. E aí a gente ver se esse primeiro impacto financeiro a gente já consegue abrir para a construção. Não tem como te falar, não vou cometer o mesmo erro de te falar quando é que vai começar. A gente poderia arrumar outras estratégias que eu não quero usar, tipo, vamos iniciar com as vendas do camarote. Eu não quero isso. Eu quero deixar as vendas do camarote para o meio do ano, no meio da obra para o final. Se tiver muito engasgado tudo, pode ser uma das alternativas iniciar com as vendas do camarote, que eu não gostaria disso, mas para a gente tentar começar a obra, obviamente, o mais rápido possível. Aí então o presidente Pedrinho, mais alguns fragmentos da entrevista coletiva dele, para que você possa curtir esses cortes aí e deixar o seu comentário com o seu nome e o nome da sua cidade. É importante. Achei muito interessante essa entrevista dele para colocar todas as dúvidas do torcedor do Vasco através da imprensa, dos influencers. Quero a sua opinião. É sempre uma opinião muito forte, muito importante. Deixa aí nos comentários. Você vai nos ajudar bastante junto ao YouTube. E peço mais uma vez para você se inscrever no nosso canal,
Wellington Campos FC está passando tudo aqui, paga nada não, joinha para fortalecer o nosso trabalho, né? E o YouTube entender que você gosta do conteúdo que nós apresentamos aqui, tá bom? Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Tchau, Brasil.